Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista há 8 anos e hoje, depois de mais um dia de expediente, vim aqui responder uma daquelas perguntas que vocês mandam nos comentários ou até nas minhas redes. Como evitar uma prisão em flagrante? E assim, eu não estou fazendo esse vídeo aqui porque eu sou a favor da impunidade, tá? Muitas vezes a pessoa que ela quer evitar a prisão em flagrante, muitas vezes ela é inocente. Muitas vezes ela pode ter cometido algum ato ali em razão de uma legítima defesa ou por qualquer outro motivo relevante e não quer ser presa. Isso é bastante comum. Uh, Primeiro eu vou ler para vocês o que diz o artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, aquela pessoa que está cometendo o crime naquele momento. Inciso 2, acaba de cometê-la, é aquela pessoa ali que acabou de cometer, pum, foi pega ali logo após. O inciso terceiro diz o seguinte, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Aquele que foi perseguido depois de ter cometido, pum, pegaram, preso em flagrante. E inciso quarto, ele diz o seguinte, é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Daí você pensa aí no sujeito que ele conseguiu fugir, mas daqui a pouco foi preso numa residência com a arma do crime, com a roupa suja de sangue, logo após o ocorrido. Daí ele poderia se enquadrar aqui nessa situação do inciso quarto. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é justamente aqui, ó. Quem está cometendo a infração e quem acabou de cometer é fácil da gente perceber. Mas a legislação ali no inciso terceiro e quarto, ela usa os termos assim, logo após, logo depois. Quanto tempo dura esse logo após? Quanto tempo dura esse logo depois? E se a busca por esse sujeito demorar 1, 2, 3 dias? No Brasil é muito comum falarem que depois de 24 horas não tem mais flagrante, mas isso não existe na nossa legislação e não é nenhuma prática nos nossos tribunais isso. O prazo de 24 horas, na verdade, ele não quer dizer nada. A questão é justamente o que está nesses incisos, nesse artigo aqui que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Se a busca persistir por 1, 2 dias, pode haver sim a prisão em flagrante. A partir desse momento, e aí depende muito do juiz, depende muito ali do delegado, como ele vai executar o trabalho dele. Porque o delegado daqui a pouco ele pode prender depois de 4 dias, seguindo as buscas, e fazer uma prisão em flagrante, e o tribunal entender que sim. Os tribunais podem entender que sim. E pode acontecer a mesma situação e daqui a pouco o juiz que recebeu lá o auto de prisão em flagrante dizer não, isso aqui não é flagrante. E dizer que a prisão foi relaxar a prisão e liberar esse suspeito. Mas eu vou dizer para vocês como é que acontece na prática, tá? Se houver a prisão em flagrante, é muito normal que até no caso de uma prisão ilegal, digamos que uma prisão que não se... Claro, acabou de cometer ou está cometendo, ok, mas nesses pontos aqui em que a lei deixa essa lacuna, em que muitas vezes se faz as autoridades fazem uma contorção dos argumentos para enquadrar a pessoa ali, nesse caso, muitas vezes o juiz, mesmo percebendo que a prisão ela é ilegal, ele vai lá e a partir do requerimento do Ministério Público, por exemplo, ele faz o decreto da prisão preventiva. Então o que acontece? E isso os tribunais acobertam. Aconteceu uma prisão ilegal, daqui a pouco pensamos assim, passou uma semana, e o delegado vai lá e diz que prendeu em flagrante. Então, se ele fizer isso, o juiz, ele, mesmo entendendo que a prisão é ilegal, se o Ministério Público fizer o requerimento de prisão preventiva, naquele mesmo ato que ele reconhece a ilegalidade do flagrante, ele vai lá e decreta a prisão preventiva. Então, na prática, o que aconteceria? A pessoa foi presa de maneira irregular, mas ela não vai ser solta porque agora ela está presa de maneira regular, através de uma prisão preventiva. Entenderam? Então, assim, esse negócio de prazo de 24 horas, isso não existe. A nossa legislação não é pacífica nisso. Aqui a questão vai ser o caso concreto.
vai ser o caso concreto. O que aconteceu, quais foram as circunstâncias, e só um advogado criminal especialista vai poder trabalhar nessa situação da maneira adequada. Se isso fugir de uma forma totalmente fora do que está descrito aqui nesse artigo, é caso do advogado buscar a liberdade. Existem N caminhos para que isso seja feito, mas mesmo assim é comum que o juiz vai lá e mantenha a pessoa presa, mesmo num caso em que não se adequaria mais ao flagrante de acordo com a lei, mas também existem casos em que a pessoa vai ser solta se esse flagrante for ilegal. Então o que acontece? Eu anotei aqui, estou olhando minhas anotações. Repetindo, esse negócio de 24 horas não existe. Se passar uma semana o delegado inventar que foi um flagrante, porque daí já é meio bizarro um troço desse. Mas eu estou dando exemplo bizarro para vocês entenderem como é que funciona na prática. O juiz ele pode ver aquilo lá e, ao invés de relaxar a prisão pela ilegalidade, ele pode ir lá e converter em preventiva, a pedido do Ministério Público, por exemplo. A questão é que ele deveria soltar, mas na prática pode ser que ele mantenha preso e os tribunais vão dizer que está tudo ok, porque agora a prisão preventiva ela é legal. Embora o flagrante não fosse, agora ele está preso de uma maneira legal. Então, uma questão bastante importante. Passou uma semana, 2 semanas, você já não vai mais ser preso em flagrante. Tem convicção disso. Passou 3, 4 dias, já não vai ser mais preso em flagrante. Você está convicto que não vai ser preso em flagrante. Isso não quer dizer que a autoridade policial, o Ministério Público já não fizeram requerimento, representaram pela sua prisão preventiva e que o juiz já não fez um decreto de prisão preventiva. Isso pode acontecer, é bastante comum. Daqui a pouco a pessoa está feliz que não caiu no flagrante, mas tem um mandado de prisão para ela expedido já. Tem vídeo aqui nesse canal falando como descobrir se tem um mandado de prisão no seu nome, e lá eu explico também que em alguns casos não é possível descobrir se existe esse mandado. É muito comum que, a depender do tipo de delito, da repercussão, esses mandados fiquem em sigilo. Então você não tem uma segurança 100% de que não existe. Então, concluindo, gente, o melhor caminho, você conhece alguém que está numa situação dessa, você está numa situação dessas, é falar com um advogado criminal especialista. No mais, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou deixar o link de contato do nosso escritório. Muitas vezes vocês podem falar conosco diretamente para a gente conversar daqui a pouco a respeito de alguma situação em que vocês queiram entender algum detalhe, alguma questão que possa ter acontecido ou que possa acontecer. Curtam, compartilhem com alguém que você acredita que esteja precisando e se inscreva nesse canal para receber mais vídeos deste tipo aqui, tá bom? Muito obrigado e até nosso próximo encontro.